Olá, meus amigos, boa noite a todos. Estamos em mais uma quarta-feira. Encontro nosso semanal é importantíssimo, porque sempre trazemos uma lição para nos orientarmos na nossa vida, no nosso dia a dia. E o tema de hoje é intitulado Educação no Lar. Uma belíssima mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 8, de grande importância para nós que vivemos, todos, né? Vivemos o processo do lar, principalmente aqueles que têm filhos, não é? Muito bem, antes, porém, está aí na nossa tela o nosso Instagram, nosso WhatsApp, principalmente para você encaminhar seus nomes para tratamento, né, à distância, principalmente para aquelas pessoas impossibilitadas de frequentar a nossa instituição, que toda segunda-feira às 20 horas, né? Então nós estamos aqui para mais uma semana de orientação, para a nossa reflexão, ver aquilo que é possível fazermos com esforço próprio para a nossa melhoria. Vamos colocar para vocês aí o trecho do Evangelho selecionado por Emmanuel. Em seguida faremos a oração e vamos dar início à leitura dessa mensagem. Educação no lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Aí Jesus, passagem que está em João, capítulo 8, versículo 38. Convidamos a todos a elevarmos nosso pensamento ao plano superior da vida. A Deus nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, aos amigos espirituais que estão sempre conosco e que nessa noite nos auxiliam muito com as lições tão importantes para o nosso dia a dia. Mestre amado, que a tua luz e teu amor,
Que o amor de Mãe Maria Santíssima possa nos acobertar a todos, nos auxiliando a absorvermos essas orientações e que tenhamos um impulso próprio de esforço íntimo para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Que a tua luz, que o teu amor esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos então dar início então a essa leitura espetacular, de maneira, vamos bem devagar, para que a gente possa estar apreciando e refletindo na nossa realidade junto dos nossos lares. Muito bem. Inicia assim Emmanuel a sua lição. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. Então, olha só, Emmanuel está nos falando que estamos perdendo dentro da atualidade, e parece que a mensagem é atual. Para vocês terem ideia, eu estou com um livro aqui de Emmanuel, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Para vocês terem ideia, esse livro ele foi publicado em 1948. 1948. Olha como a lição parece atual. Vou voltar. Parece atual. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, deixando de atentar, de ouvir, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. É atual ou não é? Uma obra de 1948. Olha só que interessante. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. A coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos, porque todo caminho no campo do erro, no campo do engano, nós vamos ter que reajustar. Nós vamos ter que rever o que fazer, como fazer, refazer caminhos. Não tenhamos dúvidas. Meus irmãos, nós estamos falando de 78 anos que Emmanuel ditou essa mensagem aí no livro Caminho, Verdade e Vida. 78 anos. E vê se não é atual. Aí ele fala assim, ó: os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. É nossa função como pais. Nós temos que ser os primeiros mentores da criatura, que é os espíritos que surgem no nosso lar como filhos. E fala, missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Somos esses pais? Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios,
consegue manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Olha a nossa responsabilidade como pais, como responsáveis daqueles espíritos que surgem na nossa vida e que nos comprometemos, porque nenhuma dessas ações foram sem nosso consentimento ou conhecimento antes de reencarnarmos. Nós sabíamos qual lar que habitaríamos, quais os espíritos que reencarnariam sobre a nossa responsabilidade. É sério isso. Meios corrompidos por quem? Por nós. Porque o plano divino é bom. Nós temos que entender bem isso. Ninguém reencarna com plano reencarnatório errado. Aí quando ele fala meios corrompidos, nós corrompemos o programa reencarnatório através do nosso livre-arbítrio. Não existe programa para ninguém na face da Terra de falência, de erros. Não tem. Isso ocorre porque nós corrompemos, como ele fala aqui. Nós que criamos esses maus no campo das ações que realizamos. E desviamos. Mas o programa não existe. Na verdade, a gente não devia nem ter pensamento negativo. Lógico que a espiritualidade sabe da nossa inferioridade, da possibilidade de nossas quedas, lógico. Mas que nós reencarnamos com um propósito de não errar, nós não podemos negar. Ok? Muito bem. Na sequência ele fala: a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos. Está aí, ó. A tarefa doméstica nunca será válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Pode ser o lar que for. É um lar que tem trabalho e cooperação com Deus. Ou seja, não era para estar errando. Era para estar agindo sempre da melhor maneira, no campo do bem, de maneira assertiva. Olha que interessante. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos. Estão cegos. E terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Aí nós vamos chegar lá no plano espiritual, quando revermos a nível de consciência os nossos atos cometidos aqui. Eu me esforcei, eu lutei pela minha família, eu me dediquei, será? Ou foi louco esforço? Foi mais ou menos? Não vou deixar de gozar a minha vida. Então nós temos que estar atentos aos nossos compromissos por aquelas almas, aqueles espíritos que vieram para a nossa responsabilidade e conscientes de que isso aconteceria. Aí ele fala, vala comum da inutilidade, porque é desastroso a nossa chegada no plano espiritual, porque nós temos consciência de tudo isso e muitas das vezes não demos vazão a essas orientações e falhamos. Vamos lá, Emmanuel. Debalde se improvisarão sociólogos. Debalde, inútil,
desprezando a nossa função. É Emmanuel que está falando isso aqui. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar. Olha o que ele fala. Por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Sabe o que é abstrusos? Está lá na lição do que Emmanuel traz. Foi colocado pela editora o significado de obstrusos, soluções incertas. Não está desfazendo nem descaracterizando os sociólogos, mas são soluções incertas, porque nós estamos substituindo nossas funções, ou seja, função que deveríamos estar executando. Repitamos, debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Olha só a nossa responsabilidade. Olha só o nosso compromisso. É muito sério. Nós temos que rever, pensar. E ele encerra assim, ó. Ouçamos a palavra do Cristo. E, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Eu vou repetir, então. Volta aí, Mateus. Tira aí para me voltar aqui. E eu vou repetir, então, a palavra do Evangelho. Vamos ver. Vós fazeis o que também visteis junto de vosso Pai. Então tá aí a confirmação de Emmanuel. Por isso que ele fala aqui no final. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Nossos exemplos. Lembra aquele ditado popular? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta? Está aí. É muito importante fazermos a nossa mudança, cuidarmos da nossa conduta, para que nossos filhos imitam, repitam as nossas ações. Então é bom, de bom grado, que façamos o melhor, que nos esforcemos da melhor maneira possível. Que se seu filho não seguir hoje, amanhã, ele terá na mente dele o exemplo de vivência dos seus pais. Que Jesus nos ilumine e nos proteja, para que essas lições fiquem vivas em nossa mente e possamos de alguma maneira vivenciar, praticar isso no nosso dia a dia. Convidamos a todos a oração final e em favor dos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas orientações que semanalmente recebemos aqui da espiritualidade. Que essas orientações, essas lições possam nos ajudar no nosso dia a dia para melhor exemplificarmos o Teu Evangelho. Não para mostrar aos outros, mas a nós mesmos, com a mudança tão necessária que temos, ajustando as nossas condutas. Permita, Senhor, que essas vibrações abençoadas se estendam a todos os irmãos em sofrimento, principalmente os que mandaram seus nomes para tratamento à distância, que se encontram em nossos cadernos, que chegam a nós não só pelo WhatsApp, mas na nossa casa, no trabalho presencial, toda segunda-feira. Que a Tua luz nos envolva, nos proteja e que todos os nossos lares possam receber a visita energética,
fluídica de Mãe Maria Santíssima, que através dos seus mensageiros de amor, na coordenação de Celina, sua mensageira de luz, para que todos tenham as mesmas oportunidades energéticas para o equilíbrio, para a harmonia. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Agora o finalzinho que toda semana nós colocamos para vocês, da realização do nosso trabalho de assistência, distribuição de cesta básica, um enxovalzinho das mães carentes que buscam a nossa instituição, os itens que compõem esses dois trabalhos e aquilo que você precisa aí para continuar nos ajudando, e o convite permanente para quem quiser visitar o nosso trabalho toda terça na Nova Colina e toda quinta na nossa instituição na quadra em Sobradinho 2, tá bom? E agora em março nós vamos reiniciar todos esses trabalhos, mas a nossa campanha ela é permanente, porque nós levamos um tempo para juntar os valores necessários para a execução desse trabalho. Fora isso, toda semana tem as aulinhas, a palestrinha com as famílias, com as mães, com os pais, e o trabalho de sopa semanal que distribuímos nos dois trabalhos, tanto na terça como na quinta. Então a sua contribuição para que esse trabalho continue é muito importante. Está aí os dados mais uma vez para você utilizar os meios de comunicação, curtir o nosso vídeo, convidar as pessoas, os companheiros a acompanhar esse trabalho, tá bom? Um abraço carinhoso a todos. Semana que vem traremos mais uma lição para a nossa reflexão semanal. Um abraço, um beijo a todos, até lá. Tchau.